Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos dando continuidade à nossa série de grandes juízes de Israel. Esse é o último, o profeta Samuel, cara corajoso, um homem de Deus. E a gente está falando quando ele era menino. Rapaz, ele foi usado quando ele era menino, então o bicho era muito usado. E Deus passava para eles coisas que, enfim, a gente vai falar um pouco sobre o que ele falou para Eli, quando era pequenininho ainda, tinha que ser macho mesmo. Pastor Marcelo, como é que você entende por que Deus pega um perfil como Samuel? E vamos falar um pouco quando ele era garoto, crescendo ali na casa de Eli com um enteado, irmão talvez aí, de Hofni e Finés, que eu falei aqui de brincadeira, tá, gente? Porque o pessoal bate, mas foi um grande desviado da Bíblia, foram os filhos de Eli. Mas como é que você entende esse relacionamento e Samuel sendo um grande profeta? E as pessoas que ele conviveu no dia a dia, se desviando tanto do propósito de Deus. Com certeza, pastor. Ele, desde pequeno, ele foi criado debaixo dos mandamentos do Senhor. Perfeito. Né? Ana entregou ele nas mãos do Senhor. E quando nós entregamos nossos filhos nas mãos do Senhor, a gente sabe que vai ter um futuro brilhante. Se a gente ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor e não olhar nem para a direita nem para a esquerda, com certeza o meu filho vai ter uma vida brilhante. Não tem como dar errado. Isso é uma receitazinha básica. Até mesmo, a gente estava falando, mas isso acontece com alguns pastores de hoje em dia. O pai está ali e o filho está se desviando. Não, traz a rédea, puxa para junto. Eli, acredito que ele afrouxou a rédea. Ele afrouxou a rédea, só que ele ganhou Samuel. O garoto tinha terminado de amamentar, acabou de amamentar, ele foi entregue nas mãos do profeta. Eli ali começou a cuidar dele e falou assim, então o que eu não fiz pelos meus filhos, eu vou fazer por ele. E aí começou toda uma nova vida. Ele começou a ensinar, e tanto que Samuel ele dormia olhando para a arca, que era a presença de Deus. Então quando ele acordava, ele olhava para a arca. Ele não estava olhando para uma revistinha que vai levar para o mau caminho. Ele não está ligando para o Bob Esponja. Desce o cajado do Bob Esponja. Hoje, a gente liga a televisão de manhã, eu vejo lá em casa, até entro de vez em quando nos atritos e falo assim, que desenho é esse aí? E meu filho só tem 3 meses. Fez 4 meses semana passada. Mas já está vendo, já fica olhando lá as coisas, já fica lá vendo lá uma baleiazinha lá, uma coisinha feia danada. Se ele começar a escutar a palavra de Deus, ouvir um louvor, ele vai colocar aquilo no coração. E os filhos de Eli começaram a se contaminar com as coisas do povo. O povo, provavelmente, o povo vivia em rebeldia, aquele povo. Tanto que Gideão foi perguntar para Deus, cadê das tuas maravilhas? Mas lá no início do capítulo 6, o povo fez mal aos olhos do Senhor, o que estava sendo reprovado aos olhos do Senhor. E o povo teve durante 7 anos uma perseguição dos medianitas. Então, você vê, aí vem Gideão, vem Sansão, e todos eles erraram. Só que Samuel, como o pastor falou, ele era um profeta, ele era um homem de Deus, ele foi escolhido por Deus para fazer a diferença. Né? E, André, era um período escasso de profecia, Deus já não falava mais com o povo, porque o povo já estava, não tinha mais aquela comunhão com Deus. Então, ali também eu vejo um projeto de Deus para tentar restaurar o culto, a santidade do culto. O culto já estava profanado. Os filhos de Eli, Hofni e Finés, eles praticavam todo tipo de luxúria de frente para o altar. Eles não iam para o outro lugar, era lá dentro mesmo. Então havia prática, havia negociata. O culto a Deus estava totalmente profanado. Deus já não habitava mais. Tanto que quando o povo foi à luta contra os filisteus, eles morreram 5.000 do povo, e aí eles falam, poxa, mas a arca não está conosco, a questão é a arca, vamos trazer a arca. E isso aí me faz lembrar essas questões de símbolos, essas questões de amuleto. As pessoas acham que amuleto vai mudar a história, acham que cajado, que vassourinha de cajado. Não é a vida não, é a arca. É a arca, vamos buscar a arca, buscar as arcas. Agora, aí quando houve aquele brado no arraial dos hebreus, os filisteus até ficaram preocupados. Falei, rapaz, foi o gol do Flamengo, alguma coisa lá, lá, meu irmão. Não, que eles são crentes, não tá os caras estão, meu irmão, os caras vão vir, os caras vão vir a 300 por hora, e agora já era, vão atropelar, que nada, foi lá tomar outra surra. Por quê? Porque não era a arca.
não era desobediência. A desobediência traz derrota. A desobediência afasta, o pecado da desobediência afasta Deus do homem. Então, Deus, eu vejo a questão, claro, que a influência de ele estar no templo, a influência de ter Eli como seu mentor, mas tudo ali é plano de Deus, é o projeto de Deus. Samuel, ele é caracterizado como um Messias também, como Moisés foi um Messias. Ele é antes de Jesus vieram vários Messias. Sim. E Samuel foi se levantado como Messias. Os juízes em si eram libertadores do povo. Libertadores, para restaurar o culto, para restaurar a comunhão de Deus, do homem para com Deus. Religar de novo, aquilo que Jesus religou na cruz, claro que não da mesma maneira, mas ele voltou, como disse o pastor Marcelo, ele veio realmente dado por Deus, como promessa, usado como promessa Ana, mas para mudar, e ele conseguiu verdadeiramente modificar a situação. Tanto que ele, como criança, Deus já revelou a ele, deu uma profecia, que ele ficou com medo de dar a Eli e falou... Não, pô, a profecia é fraquinha, né? Fraquinha, coisa assim... simples. É muito simples. E ele ficou aí, Eli falou, meu filho, o que Deus falou, manda ver. Quando Deus falou, então, Eli, o negócio é o seguinte, o negócio está ruim pro teu lado. É isso. E a situação foi essa. Então, Deus, ele, na sua soberania, Deus, ele nos reconduz quando nós nos desviamos dos propósitos de Deus. Deus está no controle de tudo. Deixa eu levantar um ponto que eu acho interessantíssimo de falar isso. Deus usando crianças. Nós falamos que juízes, enfim, os juízes são interessantes porque, se você for ver os perfis, são perfis totalmente diferentes. Imagina Deus levantando um cara como Sansão, né? Brucutuzão, fortão. Vamos falar de Débora, que Deus usa mulheres. Eu estou falando aqui, quando a gente fala Samuel, Deus não levantou Samuel quando ele era um homem, levantou quando ele era criança. Deus falava com ele profetizava quando ele era criança. A gente perdeu um pouco dessa, embora se resgate um pouco dessa percepção, às vezes, dentro da igreja, de, é criança, bota na salinha, bota um DVD lá e entretém a criança. Parece que ela não faz parte do culto, ela não pode cantar, às vezes até pregar. Porque, meu irmão, parece que a gente perdeu um pouco dessa percepção que Deus usa criança. 4, 5, 6 anos Deus pode usar, a gente deve ter essa oportunidade. Eu queria trazer um pouco desse exemplo de Samuel como criança já profetizando para os dias de hoje, para a igreja. Porque eu vejo muito, me preocupa muito, às vezes, em escola dominical de criança, está vendo DVDzinho. Do Bob que é legal. Não, né? Não, pelo amor de Deus. Jogando videogame. Poxa, bota esse menino para aprender coisa bíblica, canta hino, ensina musiquinha da Bíblia para ele. De algum jeito, promove para que ele pregue, para que ele fale de Deus. Não sei, eu acho que Deus usa muito. A gente está segurando muito hoje, Com certeza. André, o que acontece com os ensinamentos com as crianças é que criança faz barulho dentro da igreja. Né? Então é mais fácil jogar no canto e deixar para lá, e deixa Deus dará, que aí a criança não vai incomodar. Mas a gente tem que ensinar. A Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho. Quando fala filho, são os filhos da fé, são as crianças, que nós não podemos esquecer dentro das igrejas. Então, o trabalho de Eli com a criança Samuel ainda, ele fez um trabalho brilhante. Ele conseguiu conduzir Samuel para que ele não se perdesse, pelo menos quando criança. Depois de adulto é outra história, que é a escolha de cada um. Né? Eu tenho um filho de 18 anos, 20 anos, e se ele desistiu da caminhada com Jesus, a história é outra. Eu ensinei o caminho. Nós precisamos ensinar dentro das nossas igrejas as crianças, dar oportunidade para dança, para cantar, para dar uma palavra. A minha filha, outro dia, papai, eu posso dar uma palavra? Por favor, minha filha, vai para o púlpito e vai pregar. E é assim que a gente tem que ensinar. Se eu tirar essa motivação, eu estou tirando a essência de Deus de dentro dela. E é o que está acontecendo nas igrejas. As crianças estão crescendo rebelde, o grupo jovem não é mais respeitoso, não quer respeitar o pastor, não respeita a sua mãe e seu pai em casa. E isso tem promessa na Bíblia, filho, e obedecer aos vossos pais, né? Então nós precisamos levar de dentro da igreja o ensinamento de Eli, a parte que ensinou Samuel a servir o Senhor. E nós precisamos levar as nossas crianças, já que é para falar das crianças, levar nossas crianças para pregar o evangelho, para evangelizar, para fazer a parte que tem que ser feita. Então, se nós esquecemos, jogar numa salinha para botar um videogame, como a gente vê em muitas igrejas, né, que tem condição de dar um estudo bíblico infantil, mas um trabalho com excelência, está jogando para botar lá o videogame, a criança passa o culto todo jogando videogame e não ouviu a palavra. E aí, o que vai ser dessa criança amanhã? Amanhã está no tráfico, está roubando, está cheirando, está bebendo, foi para a prostituição. A culpa é do pai? Não. A culpa foi do ensinamento agora, aqui, dentro da igreja. Deixa para um rápido break, depois a gente volta falando um pouco sobre a questão de pai. Deixa eu levantar uma questão também junto com isso, que eu acho que é interessante. Tanto Eli teve problemas com seus filhos, Samuel também teve. Até que ponto
a falta de pastoreio na casa descredibiliza um pastor de ser pastor de uma igreja de membros. Entende? Até que ponto eu posso falar que, olha, os filhos daquele pastor não são crentes, então ele não tem moral para ser pastor dessa igreja. Existe uma correlação entre essas coisas? O que vocês entendem disso? De pastores de igreja, mas que os filhos, às vezes até a mulher, não são crentes, ou não são, enfim, né? Não gostam de estar na igreja, no ambiente, não ajudam na obra. Isso descredibiliza ele de estar naquela posição. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados volta já já.